Deixa eu trazer para você também aqui uma discussão que está sendo gerada no estado de Rondônia a respeito do ICMS, o aumento do ICMS no estado de Rondônia. O senador Bagato ele gravou um vídeo indignado com a situação. Vamos ouvir o que diz o senador. Olá, Rondônia. Nesse exato momento, 20 horas da noite, hoje, na calada da noite, o governador do estado de Rondônia manda um projeto para a Assembleia Legislativa para se criar um novo imposto para o agronegócio, criando um imposto para o produtor de leite, para o produtor de café, para o produtor de soja, produtor de milho, de boi, enfim, não sabemos ainda de que maneira que vai se destrinchar e vai ficar esse projeto que o governo mandou para aí. Eu quero dizer a toda a população do estado de Rondônia, todo o setor produtivo do estado de Rondônia, que nós não podemos aceitar que se crie nenhum tipo de imposto mais. O setor produtivo do nosso estado de Rondônia e do Brasil está de joelho. O nosso pequeno produtor, o médio e o grande, estão sofrendo demais com as quedas de preço de todos os produtos produzidos no campo hoje. É o do boi, é da soja, é do café, é do milho, é do cacau, é do leite, que está sendo importado leite, e ainda se criar novos impostos, o governo tinha que ter vergonha. O que o Brasil precisa, o que os governos precisam é fazer uma reforma administrativa. Os governos têm que gastar menos. Agora, da forma que está, colocar mais um peso nas costas do setor produtivo, e digo mais, o setor produtivo do nosso estado de Rondônia, além de tudo, nós sofremos aí, nós não temos a regularização fundiária, nós estamos sofrendo com centenas, com milhares de propriedades que já estão com embargos nas propriedades, e nós estamos aí, o produtor trabalhando com prejuízo lá no campo. E ainda vão se criar novos impostos? Não podemos aceitar. E digo mais, produtor rural, pessoas de bem, o consumidor, nós precisamos ligar para os deputados e falar para eles para votarem contra esse projeto. Não podemos aceitar que se criem novos impostos, principalmente para o setor produtivo, e também não podemos mais aceitar que se aumente impostos de ICMS em qualquer produto que seja. Meu muito obrigado e contem com o senador Jaime Bagato, porque eu fui eleito para defender o setor produtivo do estado de Rondônia. E eu estou aqui em Brasília na condição de senador, defendendo o setor produtivo no Senado. E eu não podia me calar quando eu soube nesse momento que na calada da noite o governador manda um projeto com essa magnitude para prejudicar e onerar mais os custos do produtor lá no campo. Um grande abraço a todos aí de Rondônia. Aí a fala do senador Jaime Bagato. Trazer para vocês a fala dos deputados, acho que o delegado Camargo discursou na tribuna da Assembleia Legislativa. Depois ele gravou um outro vídeo também falando sobre o... Senhor presidente, só uma questão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência apenas deixasse consignado que na votação anterior, em relação ao projeto de lei 237/2023, o meu voto contrário. Registrado. Por gentileza, eu peço que os registros dessa casa deixem assentados aí o meu voto não ao projeto de lei 237. Registrado. A matéria encontra-se... Bom, aí, voto registrado contrário. Vamos ver o que diz de novo o Camargo. O governo do estado de Rondônia vai taxar o agronegócio. Foi exatamente esse projeto de lei que chegou nesta casa hoje para votação, taxando em até 3% diversos ramos do agronegócio. A cadeia produtiva da carne, a cadeia produtiva do leite, a cadeia produtiva da soja, todo o agronegócio será impactado com essa nova tributação do estado de Rondônia. Esse mesmo governo que há poucos dias atrás deu anistia de até 95% para os grandes devedores de ICMS do estado. Estou me referindo à Energisa, à JBS, a Santo Antônio e Giral. Todos eles tiveram 95% de desconto nas suas dívidas junto ao governo do estado. E sabe qual é agora o retorno? Agora chegou a hora da taxação do agro. Então você
que vai na Rondônia Rural Show, tem um desconto minúsculo para comprar ali uma máquina para aumentar a produção, gerar emprego, gerar renda. Sabe qual é o retorno para você? Tributação de 3% ao longo da vida. É isso que o governo está propondo. Mas acabou? Não, não acabou. Sabe o que aconteceu? Você, comerciante, também foi taxado hoje. Aumentaram a alíquota de ICMS de 17,5% para 21%. É óbvio que o meu voto foi contrário em relação a esse aumento de ICMS. Ele já está em vigor daqui nos próximos 3 meses, 90 dias. Você será tributado aí, agora com a alíquota de 21%, inclusive sobre a energia elétrica. O governo isenta a Energisa do pagamento das dívidas e depois aumenta a alíquota de ICMS contra o consumidor. Olha só onde nós chegamos. Então preste muita atenção, pessoal do agro. Eu quero fazer uma convocação para vocês. Foi chamado hoje uma reunião, uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira, às 16 horas. Venham para cá, vamos lotar esse plenário e mostrar para o governo do estado que a nossa força motriz é o agronegócio e com o homem do campo não aguenta mais tributação. Em relação ao ICMS, nada pude fazer a não ser deixar o meu voto lá registrado pelo não. Eu estou aqui para defender o povo. Eu não aguento mais essa tributação contra o homem do campo, contra o gerador de emprego e renda. Chegou a hora de mostrarmos a nossa força. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 16 horas, no plenário dessa casa. Vou mostrar que o agronegócio não irá aceitar isso. Bom, vamos lá. Quem também falou sobre o assunto foi o senador Marcos Rogério. Vamos lá. Olá pessoal, noite de terça-feira e uma notícia que vai impactar o bolso dos contribuintes de Rondônia. O governo do estado de Rondônia mandou para a Assembleia e aprovou a mensagem número 173, de 10 de outubro desse ano, que aumenta o ICMS, que sai de 17,5% para 21%, ou seja, um aumento de 3,5% sobre o principal imposto do estado. Mas não para por aí. Além de aumentar o imposto ICMS, que vai impactar toda a cadeia de consumo, também estão criando um imposto para o agronegócio, para o setor rural. 3% para o agro, que nesse momento está sofrendo as piores consequências do cenário nacional, em razão de tudo que nós estamos vendo no Brasil, incertezas, a questão da economia global, a questão do dólar e tantas outras coisas, né? Esse governo que assumiu o Brasil de esquerda, né, colocou o setor do agronegócio numa situação realmente muito delicada. E aí, no momento em que o agronegócio, em que a agricultura do estado de Rondônia precisa de apoio, de suporte, uma proposta vem justamente na contramão disso, para criar imposto, aumentar o peso sobre aquele que produz, sobre aquele que gera emprego, renda, desenvolvimento. É muito triste ver que o governo do estado parece estar desconectado com a realidade socioeconômica do estado de Rondônia. Eu repito, há pouco tempo atrás, nós tínhamos a arroba do boi na casa de R$300. Hoje, ela caiu aí para casa de R$190, R$200. Os insumos continuam lá em cima, né? E as incertezas todas do mercado. Ainda assim, o governo de Rondônia se achou no direito de criar um imposto de 3% a mais para aqueles que estão no campo produzindo. E para o comércio em geral. Daí a fala do senador Marcos Rogério. Deixa eu ver aqui, hein? Tem uma outra. Essa aqui é. Olá, pessoal. Noite. Tem outra fala que circula. Eu até ia colocar. Coloca ou não coloca, né? A fala da deputada Lebrinha, falando também sobre o assunto. Vamos acompanhar. Vi num grupo de WhatsApp, por isso que eu ia checar com a assessoria dela, mas nós estamos nos grupos distribuindo, deve ser uma entrevista em algum lugar, não deu para checar 100% da fala dela, mas vamos lá. Uma hora mesmo para ser votado. Eu participei via remoto, que eu não tinha ido, né? Participei online, porque não ia ter nenhum projeto importante. Aí eu fiquei no interior. E aí eu não consegui acompanhar os debates todos, né? E essa votação, ela não é nominal, individual, ela é votação por aclamação.
Então a gente não conseguiu ter uma votação individual e o debate sobre isso. Mas quem que tá tendo essa discussão agora? Eu estou esperando agora para participar de novo, porque realmente ia precisar aumentar o imposto, não tinha jeito. Por quê? Essa nova formatação de tributação que o governo federal está fazendo, os estados já estão percebendo que vai ser um repasse direto do governo, vai ter um repasse federal, direto do governo federal para os estados. E se você não aumentasse agora, se você não os outros estados todos estão aumentando o ICMS, porque isso vai incidir depois no repasse do governo federal para o estado. Então, tinha que aumentar para poder depois o estado não ficar prejudicado, porque todos os estados já aumentaram praticamente. Tem poucos estados que ainda que não aumentou, e Rondônia era um deles. Só que ele jogou para o teto máximo, que foi de 3%, que poderia ter sido de 1 a 1,5%, para não interferir tanto, né? Que é esse debate que a gente está tentando ver agora, para ver se a gente consegue diminuir um pouco desse, para não dar tanto impacto. E vai ter um outro que está sendo discutido agora, que não passou ontem, que é para a tributação de produtos de exportação, que não pode tributar, na verdade, né, mas é uma tarifa sobre a questão de trafegabilidade. E aí, a gente está negociando para tirar a carne e o leite, que influencia direto no pequeno produtor. E estamos também tentando diminuir de 3% para 1% também essa tarifação dos produtos dos grãos. Aí vai ficar só os grãos, mas a gente está tentando diminuir também para ficar igual o aumento do ICMS, de ficar 1% para todos eles, tanto para o ICMS quanto pro coisa. Mas ainda está em debate agora essa parte. Ontem já foi aprovado do ICMS, mas está tentando ser revisto ainda, tá? Entendi. Nossa, mas as coisas tá tão difícil, né, cara? Tá. Mas o pior é que a gente tem... Bom, tá aí. Eu digo que não sei se é uma informação ou se... O certo é que o que está dizendo, ela está tentando explicar, e acredito que de boa fé, qual é a motivação do governo em estar tentando criar um novo imposto. Aí você fala, vai justificar o injustificável. Eu não sei se é justificável ou não, porque eu não acompanhei o debate. Eu não acompanhei o projeto, as motivações, para dizer, e a gente vai trazer aqui, fica tranquilo quanto a isso. Para mim não tem nada, não tem estatuto de dois rabos que nós não arranca um. A questão é, imposto, o nome já diz, não existe ninguém que goste de imposto, porque imposto é uma imposição sobre alguém, sobre algo. Por isso que o nome chama imposto. Então, se é imposto, não vai pacificar nunca o entendimento, porque eu não gosto de ninguém impõe nada sobre mim. Já está pesado, como disse os parlamentares aí, é verdade. O que precisa saber é se o Marcos Rogério tivesse ganhado o governo, se ele estaria aumentando ou não, porque do outro lado é muito fácil. Não é ele que paga a conta. Não é o Bagatro que paga a conta. Não é. Não é. A Assembleia Legislativa deve debruçar quanto a isso. Não estou falando isoladamente um deputado. Eu falo a Assembleia, os 24 deputados debruçar sobre isso, para ver se há fundamento e legitimidade esse aumento. Se precisa o aumento ser esse todo, se precisa aumentar alguma coisa, se não precisa. Uma coisa é entre a necessidade de aumentar e a condição do povo pagar. Se você fizer um referendo, um plebiscito ou qualquer coisa pedindo para o povo, vocês querem pagar mais R$1 de imposto? Eu já sei a resposta. Você também já sabe. Só que o que deve se lembrar é que tanto a Assembleia Legislativa quanto o Congresso Nacional, os 9 senadores, é muito pesado para o nosso bolso. A estrutura do Senado Federal e da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas, do Legislativo Geral, da Câmara Municipal, ela é pesada, ela é penosa para a sociedade. Você sabe aqueles 7%, 8% que vai para o Legislativo no orçamento? Por que na hora de repensar não fala, gente, vamos colocar uma emenda à Constituição, porque ao invés do Estado repassar 8% para a Assembleia, 8% para o Legislativo no Congresso Nacional, 8% para a Câmara Federal, passar só 2% ou 3%, porque para diminuir nos impostos.
Porque o Estado não visa lucro. O Estado vive de despesa e receita. Receita e despesa. Ela só precisa fechar. Desde que feche a conta, está certo. Mas quem é mesmo dos parlamentares que estão dispostos a se abster? Será que a Assembleia Legislativa tem coragem de votar um projeto de lei diminuindo o repasse dele, que ao invés de 8%, ele ser somente 2%, 3%, para poder o Estado não precisar aumentar o imposto? Será que o Poder Judiciário, que leva lá mais uma lapada de 6%, 7%, 8%, será que estão dispostos a abrir mão da regalia para poder minimizar no imposto do povo? Não. Então vai ficar vivendo uma hipocrisia. Que para o governo do Estado conseguir pagar a conta, ele vai precisar de imposto. Se abaixar a arrecadação, vai precisar aumentar os impostos. Se é menos gente pagando, vai ter que pagar mais. Se é mais gente pagando, certamente consegue pagar em menos. É só para não viver essa hipocrisia de achar que o Estado... Aí o município, vou falar os municípios, existe um município pequeno, por exemplo, que ele não cuidou da vida financeira dele, da saúde financeira do município. E aí o município vizinho, por exemplo, está pagando os professores, está pagando os enfermeiros, está pagando os médicos. Aí tem município que os professores já estão se queixando, que uma primeira vez atrasou 10 dias, e o risco de não receber o seu 13º no final do ano, e o risco de não só 10, começar 10, 20, 30, e fazer igual na época do governador Waldir Raupp, que não quis aumentar os impostos, mas os servidores do Estado ficaram atrasados 4 meses, que o comércio, a farmácia, não vendia mais para o servidor do Estado, que o mercado vendia para qualquer um, menos para o cara que fosse servidor estadual. E eu estou falando do Raupp, que foi, para mim, um péssimo governador, um ótimo senador, para mim. Para mim, foi um ótimo senador. Um dos melhores senadores que o Rondônia teve. Mas de governo, para mim, não foi essa Coca-Cola toda. Como executivo, não aprovou. Sabe por quê? Porque o Raupp é um cara pacífico. Sabe aquele cara que quer resolver na conversa. E como parlamentar, ele consegue. É um cara pacifista, um cara que mediou o conflito, um cara que no parlamento precisa isso, acalmou os ânimos de parlamentares que queriam brigar. Só que, como governo, às vezes você tem que cortar na carne e dar a cara a tapa. Aí o município que não faz o seu dever de casa, com medo de uma medida impopular, o que acontece? Vai ficar inadimplente, ou vai ter que demitir servidor público, como fez o Bianco. A omissão do senador Raupp, do governador Raupp, na época, governo, fez com que o Bianco tivesse que demitir 10 mil funcionários públicos e ficou com a mancha vermelha de demissão. Então, sem hipocrisia aqui, nem Bagatoli, nem Marco Rogério, nem ninguém. Eu gosto do trabalho de vocês no Senado. Gosto. O Bagatoli chegou agora, mas se mostrou uma pessoa muito interessante, com projetos muito eficientes. Não estou falando do seu mandato de senador, eu estou falando dessa opinião isolada. Se fosse o Bagatoli, o governador, sabe o que ele ia fazer agora? Aumentar os impostos. Me fala qual é a outra alternativa que o senhor criaria, que Vossa Excelência criaria. Me fala, Marco Rogério, senador Marco Rogério, qual era a outra alternativa que Vossa Excelência criaria? Então, pronto, sem hipocrisia. E eu não estou dizendo, a Assembleia Legislativa, que é a casa que deve realmente falar sobre isso, debruçar sobre isso, é que vai dizer. O que o Bagatoli, o senador Bagatoli, o senador Marco Rogério deve fazer é a postura do governo federal, para não sangrar aqui. Porque se o governo federal não sangra os estados não precisam aumentar os impostos. Então, lá em cima, sim, é o senador Bagatoli e o senador Marcos Rogério que devem estar com uma atalaia. Aqui, os deputados estaduais. Que o delegado Camargo está fazendo sua parte de denunciar, olha aqui, vem cá, vem para cá, mas não adianta o povo ir para lá também. Estou falando para você, não adianta.
Essa pressão aí é uma pressão midiática. Pressão midiática. O povo deveria ir às urnas, e como foi às urnas, e votou em quem achava de direito votar. E agora essas pessoas é que vai votar por você. Se essas pessoas agirem de forma errada, nas próximas eleições você tem outra oportunidade de votar certo, tá bom? Do contrário, é só politicagem. E a politicagem não resolve. Não resolve. Ele está falando do problema. O problema nós sabemos. Agora, qual é o caminho para resolver o problema? De conseguir pagar as contas, sem precisar aumentar os impostos. Essa é a notícia que queremos saber, para agir com responsabilidade e com coerência. Essa questão que o povo é aquele que vota, que na hora de votar, às vezes vota igual um burro. Aí o povo, esse povo que você está falando, vota igual um burro, igual um jumento. Aí depois que a fatura chega, ele quer dar uma de leão? Não. Os maranhenses falam assim, não. Deixa eu ver quem está falando com a gente aqui. Deixar um abraço. Meu amigo do Frente a Frente, Edinaldo Lima. Muito bom dia, valeu. Quem também está com a gente aqui?